Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. Estamos aqui para trazer mais um devocional especial com o tema hoje: Eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Queridos, esse tema ele é algo tão importante para nós, tão fundamental para nós, porque esse texto vai nos mostrar que mesmo pessoas boas, pessoas honestas, pessoas de Deus, pessoas íntegras, sofrem. Mas como que nós podemos nos refugiar à sombra das asas do nosso Deus, o nosso Criador? E eu quero meditar com você no Salmo 57, nesse dia de hoje, aonde nós podemos tirar algumas lições, qual vou estar trazendo aqui, para que nós possamos meditar. E eu quero poder estar orando por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando e daí nós vamos estar indo para o nosso texto base e já meditando na palavra do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar. Querido eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor unidos em oração para consagrar ao Senhor esse devocional de hoje, Pai, o qual nos traz o ensino como nos refugiar, Pai, debaixo das tuas asas. Que essa palavra seja uma palavra que mexa conosco, mexa com toda a nossa estrutura e que venha nos trazer ensino, venha nos trazer direção, venha trazer aquela palavra que tanto nós temos buscado ultimamente, Pai. Que nesse dia o Senhor venha nos guardar e nos proteger de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que o inimigo tentar contra nós. Que o Senhor, meu Pai, abra as tuas asas e nos traga para debaixo dela, nos guardando e nos protegendo, guardando a nossa saída e a nossa chegada, guardando a nossa casa, a nossa família, o casamento, os filhos, Pai. E que tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos começar lendo o Salmo 57. É um salmo relativamente curto, né? Ele é um salmo de 11 versos, aonde ele traz um ensino muito interessante para nós, que depois de nós lermos esse texto, eu quero que você leia com bastante atenção e eu quero que você medite junto comigo e deixe que o Espírito Santo fale com você, que o Espírito Santo faça com que as palavras saltem aos seus olhos, trazendo uma palavra especial para você. Amém? Vou colocar na tela e você acompanha comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que me vinga. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor leal e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Os seus dentes são lanças e flechas, e a sua língua é espada afiada. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra
esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. O meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e louvarei. Acorde, minha alma. Acordem, harpa e lira. Despertarei a alvorada. Eu te darei graças, ó Senhor, entre as nações. Cantarei louvores a ti entre os povos. Pois o teu amor leal é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Aleluia. Amém, queridos? Ele é um salmo muito poderoso. É um salmo que realmente você vai lendo e você vai tentando entender o cenário de tudo isso que se passava ali, quando o salmista Davi, ele escreve sobre esse salmo. Esse salmo, querido, basicamente, ele é quando Davi é perseguido por Saul e Davi ele foge para a caverna. E esse texto ele nos mostra que as dificuldades surgem para as pessoas boas. Problemas e ameaças incomodam os justos, queridos. Tem desafios que enfrentamos simplesmente por fazermos as coisas certas. O brilho dos justos incomoda aqueles que preferem as trevas do pecado. Tanto Davi quanto Jesus sofreram muito de maneira inocente. Neste salmo, Davi clama por libertação, como eu disse, quando o rei Saul procurava tirar a vida dele. Embora Davi só tivesse feito o bem ao rei, ele só queria o mal daquele que livrou o povo de Israel, que livrou ele da vergonha, que fez o bem para ele, que arriscou sua vida, claro, que debaixo da orientação de Deus, da unção de Deus. Mas o rei não queria saber. O rei só queria o mal dele. Contudo, Davi, ele clama a Deus e faz isso baseando-se na misericórdia divina e não em algum mérito próprio. O salmista, queridos, ele não exige nessa oração que Deus traga um livramento para ele, como se ele tivesse direito de esperá-lo, como se ela fosse um mérito dele. Mas Davi, ele pede o livramento como uma demonstração da misericórdia de Deus, uma bênção imerecida, resultante da bondade de Deus. Aqui nós vamos perceber, queridos, que Davi, ele entendia, ele tinha um coração realmente segundo o coração de Deus. Porque muitas vezes, ao fazermos o bem para o próximo, nós queremos exigir de Deus uma bênção, como se nós fôssemos merecedores disso. Muitos fazem o bem ao próximo esperando algo. Muitos fazem o bem para alguém esperando um resultado. E não é isso que nós devemos fazer. Todo bem que nós recebemos de maneira imerecida. Toda a misericórdia de Deus que recebemos de maneira imerecida, algo que é resultado da bondade da natureza de Deus.
E sem fazer caso do ambiente abafado e escuro onde ele se encontrava, que era uma caverna, né? Ele considerava-se protegido. Ele falava que aquele lugar aonde ele estava, aquele lugar abafado, escuro, uma caverna, ele falava que ali ele estava protegido à sombra das asas de Deus. O momento onde ele diz: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, como um pintinho aninhado sobre as asas da galinha. Ali, queridos, ele permaneceu até que o mal passasse. E desse lugar privilegiado de proximidade consciente, ele clama a Deus, confiando somente em Deus. E mais ninguém. E mais ninguém. Ele não quis procurar ajuda de alguém mais forte, de um exército mais forte, mas ele aprendeu que em determinadas situações na nossa vida, nós vamos ter que fugir da aparência do mal, como diz 1 Tessalonicenses 5:22. Em algumas situações nós devemos fugir de toda a aparência do mal, e outras nós vamos ter que resistir o mal. Esse caso, ele fugiu. É a convivência com Deus, queridos, que nos ensina quando nós devemos fugir e quando nós devemos resistir. Esse momento de Davi, embora ele tivesse matado Golias, embora ele tivesse uma aceitação grande do povo, uma estima grande do povo, e que ele poderia até mesmo matar Saul, ele simplesmente decidiu, por intimidade, e eu creio que por inspiração do Espírito Santo, aprender e passar por um processo aonde em determinados momentos é necessário você se refugiar, fugir da aparência do mal até que todo o mal passe. Foi exatamente o que Davi aprendeu. E aqui nós vamos ter algumas lições importantes, e eu quero citar 3 lições para que você possa aprender com esse texto tão importante do Salmo 57. A primeira lição está no verso do 1 ao 3 do Salmo 57, aonde nos ensina, queridos, que a intimidade com Deus gera tranquilidade no coração ao travar uma conversa, uma oração, uma conversa com Deus através da oração. Isso é algo que nós deveríamos aprender sempre, desde o primeiro dia da nossa conversão. A intimidade com Deus nos gera tranquilidade no coração. Temos muitas situações que eu, particularmente, eu e a pastora Rita, nós temos vivenciado de pessoas que realmente elas estão sem tranquilidade no seu coração, estão desesperadas. Elas não sabem o que fazem e acabam tomando decisões cada vez mais precipitadas. Mas também temos testemunhos de muitos irmãos que geraram e têm gerado essa intimidade com Deus através da oração e mesmo em situações extremamente difíceis. Eles têm tido seu coração tranquilo porque têm estado na presença de Deus. Segunda lição que nós podemos tirar está no verso 4 a 6 desse mesmo capítulo, Salmo 57. Quem conhece a Deus, queridos, sabe que pode tirar os olhos dos que devoram com a sua língua e ameaças de morte. Vamos traduzir. Tira os olhos do problema.
A pessoa, quando ela tem intimidade, quando ela conhece a Deus e ela sabe o Deus que ela tem, ela sabe que ela pode tirar os olhos, ela pode tirar toda aquela tensão, aquela atenção e tensão do problema e fixar somente no Deus, no seu Deus, que criou o céu e a terra, que desarma as armadilhas dos perversos. Quando você conhece a quem você serve, você sabe que Deus vai entrar nessa situação e Deus vai desarmar, vai desfazer toda armadilha, flecha contra a sua vida. Terceira lição, do verso 7 ao verso 11, nos ensina a ter sempre e fazer essa oração sempre de ter um coração escondido em Deus. Porque independente da circunstância, do cenário, do furacão, dos leões, das flechas, das armadilhas, de todo tipo de obra das trevas, a pessoa ela simplesmente vai pegar o seu coração e esconder em Deus. E ter um coração, querido, escondido em Deus, é a certeza de que Deus está agindo em seu favor. A oração, ela tira os nossos olhos do problema para fixá-los em Deus, que é a nossa salvação. Existe alguma situação difícil demais para Deus? Existe algo difícil demais para Deus? Existe um impossível para Deus? Não, não existe. Então será inteligente da nossa parte ter intimidade, conhecimento e pegar o nosso coração e guardar em Deus. E dizer a mesma coisa que o salmista Davi escreveu: eu me refugiarei à sombra das tuas asas. Amém, queridos? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco e, claro, pedir a você que curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas que estão precisando ouvir uma mensagem como essa. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz: amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.